Fala, meus amigos, tudo bem? Excelente domingo a todos, feliz Páscoa, que vocês tenham um dia de muita paz, muita alegria ao lado de toda a família. E mais uma vez o 12 em Campo agradece aqui a cada um de vocês, a cada um dos inscritos, pela confiança no trabalho e também pela moral que vocês me dão aqui no 12 em Campo. Muito obrigado. Bora falar de Corinthians, minha gente, que tem aí essa situação do Renato Augusto a ser definida já no início dessa semana que está começando, com relação à cirurgia. O Renato, no dia de ontem, passou por exames de imagem, aonde foi confirmado uma lesão no menisco do joelho direito. É uma cirurgia menos invasiva, é uma artroscopia, que não existe aquele corte, e assim é feito pelo menos uns furinhos no joelho, de forma simplificada aqui, tá? São feitos furinhos ali, 3, 4, 5 furinhos ali no joelho, onde é colocado uma microcâmera e os médicos fazem ali o procedimento. Mas está confirmado, o tempo de recuperação é entre 6 e 8 semanas, então o Renato ficará fora aí por esse período, isso até o tempo de recuperação, depois tem a parte física, né, evidentemente, mas é claro que não teremos o Renato Augusto neste primeiro semestre. Foram 32 dias fora, 10 minutos em campo, e agora mais 2 meses aí longe dos gramados. É torcer pela recuperação do Renato, um cara que tem uma capacidade absurda, além de ser um profissional de altíssimo nível, é também um exemplo, né, de profissional. É um cara que é dedicado, é um cara que não gostaria de estar passando por essa situação, está muito triste com tudo isso, mas faz parte da bola, faz parte do futebol, e vamos torcer aí pela breve recuperação do Renato. A cirurgia, a artroscopia do Renato Augusto, já deve ser feita nessa semana agora que se inicia. Tá? O dia ainda falta ali um outro detalhe, apenas o departamento médico resolvendo essa questão, mas o Renato faz o procedimento ainda essa semana, e aí já inicia a sua recuperação. O tratamento, né, aquele primeiro tratamento mais conservador, ele já vem fazendo desde o dia da lesão. Mas agora, só com a artroscopia mesmo, para poder reconstituir ali, para poder deixar certinho ali o seu menisco, e para que ele tente voltar da melhor forma possível. Não é fácil, tem 35 anos, acabou de passar por um problema no ligamento do mesmo joelho, e agora sofre com essa questão do menisco. Mas o departamento do médico do Corinthians é muito competente, tem totais condições de recuperar o Renato aí entre 6 e 8 semanas. E claro, essa recuperação, tá, gente, depende muito de cada jogador. Ela é de atleta para atleta. Então não há uma previsão muito certa. É sempre os médicos dão entre 6 e 8 semanas. Alguns jogadores já passaram por esse procedimento em 30 dias, 35, 40 dias eles voltam. Outros podem demorar um pouquinho mais. Vai depender muito do organismo de cada um. Mas essa semana o Renato já vai estar fazendo aí a sua cirurgia, a sua artroscopia, para começar a recuperação e no segundo semestre voltar a defender o timão. Beleza? Vamos falar agora, minha gente, sobre quem pode substituir o Renato, né? Essa é uma pergunta que vem sendo feita desde o dia da lesão. Todo mundo já vinha cobrando muito a diretoria do clube, que não contratou nenhum jogador para substituir o Renato em uma necessidade ou para jogar com o Renato caso fosse necessário. A diretoria não trouxe ninguém, tem até o dia 20 de abril agora para trazer jogadores que atuam no mercado brasileiro, jogadores que atuam no futebol brasileiro. Então, até o dia 20 de abril, ainda pode contratar. E alguns nomes começam a surgir. Vou começar aqui como o Rodriguinho, ex-Corinthians, o Rodriguinho. Quem não lembra do Rodriguinho? Todo mundo lembra do Rodriguinho e gosta do Rodriguinho. Ele rescindiu o contrato com o Cuiabá essa semana e está livre, mas tem 35 anos, né? Tem 30, e a gente vê muita gente falando, pedindo, pô, o Rodriguinho poderia ser uma boa. Pesa contra o Rodriguinho, talvez, a questão da idade. Tem 35 anos. Tá? Pelo Cuiabá,
Ele tem bons números, apesar de 35 anos. Jogou 63 partidas com a camisa do Cuiabá, marcou 16 gols e deu 5 assistências. São bons números para um atleta de 35 anos de idade, o que mostra que a idade nem sempre é um grande peso. O Rodriguinho não tem um histórico também de lesão, é um jogador que até que tem uma condição física muito boa. Já se falou até numa possibilidade de um contrato de produtividade. Será que isso poderia acontecer? É tudo uma questão de ajustes, né? O Corinthians precisa também ter interesse em trazer novamente o Rodriguinho. É um cara que conhece o clube, conhece a história, conhece o torcedor, mas muita gente também é contra. O Rodriguinho já tem 35 anos, o Rodriguinho já não dá mais, tem que parar de trazer jogador. Enfim, cada um tem uma opinião a respeito disso, mas é um meia, é um jogador que conhece muito bem o Corinthians, tá? E está livre no mercado. Esse seria, né, um nome. E aqui eu não estou dizendo que o Corinthians está indo atrás do Rodriguinho, tá? A gente está repercutindo aqui aquelas possibilidades, até diante do que o próprio torcedor está pedindo. Mas tem mais também. Além do Rodriguinho, 2 nomes são muito recentes também. Terans, Atlético Paranaense, e o Luan Dias do Água Santa. Água Santa que hoje decide aí a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras, com o Luan Dias em campo. Bom, com relação ao Luan Dias, o Luan tem várias propostas já. Tem do futebol francês, tem do Santos, tem do futebol chinês. E são valores, quando a gente fala em times do exterior, muito altos. O Água Santa não quer emprestar o Luan Dias. Esse é um ponto que é descartado pelo clube. Eles não querem empréstimo, eles querem vender o Luan Dias. E aí entra nessa briga, conforme eu falei, times europeus e times chineses. São valores mais altos. Não sei se o Corinthians teria condições de brigar ali diretamente ou financeiramente com essas equipes. Mas uma coisa é fato, o Água Santa não está disposto a emprestar o Luan Dias, né, para nenhum clube do Brasil, não é para o Corinthians, é empréstimo mesmo. Eles não veem vantagem, eles querem fazer um dinheiro em cima desse jogador, que é bom jogador, tem 25 anos de idade, ainda tem muita lenha para queimar aí e poderia ajudar o Corinthians neste momento. Outro nome é o do meia uruguaio Terans, que tem contrato com o Atlético Paranaense até junho de 2025. Essa é uma opção que eu acho, pessoalmente, pouco provável, apesar de que algumas informações, o Marcão da Fiel trouxe ontem no canal dele, e a informação é do jornalista Weber Lima, de que existe já um documento autorizando os agentes do Terans a negociarem com o Corinthians. A pergunta é: o Atlético não vai emprestar o jogador. Por que o Atlético emprestaria esse jogador? E um detalhe, acho que o que mais resume: o Terans, ele já entrou em campo na estreia da Libertadores, então ele não poderia jogar essa Libertadores pelo Corinthians. Eu não vejo muita possibilidade disso acontecer, né? O Terans tem 28 anos de idade, muita gente acha que é um ótimo jogador, outras pessoas acham que é um jogador comum e outras até que é um jogador ruim. Eu já vi de tudo em relação à opinião quanto ao Terans. Mas o fato é que, no caso do Terans, eu não vejo muito a possibilidade de empréstimo também. Se o Atlético Paranaense quiser vender o Terans, o Corinthians vai pagar. Segundo o Transfer Market, um site especializado em valores aí de transferência, o Terans custa 6 milhões de euros. O Atlético pode pedir 20, tá, gente? O valor estimado de mercado é de 6 milhões de euros. Eu não acho que o Corinthians... E esse é um valor muito próximo daquilo que o Corinthians pagou no Fausto Vera, né?
É importante e é necessário ter um jogador para substituir o Renato. Muita gente também pede, pô, dá uma oportunidade para o Matheus Araújo, dá sequência para o garoto, coloca o Barleta no meio-campo. Enfim, todos nós somos um pouquinho treinadores, né? Todos nós. Isso é. Mas essas opções, quem define é o Fernando Lázaro, que é quem comanda a equipe. Então, o meu ponto de vista em relação a esses dois jogadores, com relação ao Luan Dias, eu não vejo outra possibilidade, a não ser que o Corinthians compre o jogador do Água Santa, cubra as propostas, as ofertas do Mônaco e também do futebol chinês. E no caso do Terans, por empréstimo, não acredito, é um jogador que está sob contrato, está no banco do Atlético, mas é um dos jogadores mais valiosos do elenco. Né? O valor dele, repito, 6 milhões de euros ali é o valor aproximado de mercado do Terans. Repito, existe esse documento, segundo o Eber Lima, jornalista, tá, que eu conheço o Eber, existe esse documento que autoriza os agentes do Terans a negociarem com o Corinthians. Tá? Então, é uma questão de esperar. Isso não significa que o Corinthians vai negociar com o Terans. A gente vai ter que aguardar. É uma semana que promete muito, além da cirurgia do Renato. Tem até o dia 20 para o Corinthians reforçar o seu elenco aí para 2023. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal. Eu agradeço demais a tua atenção. Desejo a todos um ótimo domingo de Páscoa. Fiquem bem e à noite a gente volta. Vamos bater um papo aqui, atualizar as notícias para vocês, tá bom? Grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.